Voltamos, galerinha, agora com o exercício 4, é o último exercício dessa etapa, tá? A gente depois vai ter o fórum para tirar dúvida desses exercícios, né? Online, tá bom? Com lousa e tudo, a gente volta e corrige o que preciso for, tá legal? Mas o quarto exercício, ele dava uma tabela com o número de alunos por idade da Escola Santa Rita que participaram do Enem. Ele dava um gráfico. E a partir desse gráfico, ele pedia, item A, construa uma tabela de distribuição de frequências com a frequência relativa em porcentagem, tá? Então a gente tem que construir frequência absoluta e frequência relativa, a frequência relativa em porcentagem. Então vamos ver lá como é que ficou isso aqui, ó. Primeiro lugar, eu tenho o título, número de alunos por idade no Enem na Escola Santa Rita, né? Então eu tenho aqui, né? O título tem que estar claro, número de alunos por idade para o Enem. Da onde? Da Escola Santa Rita, tá? Eu tenho aqui a fonte que eu apaguei para colocar os valores aqui embaixo, tá? Mas aqui a gente poderia colocar aqui embaixo, tá? Eu viajei, eu coloquei os cálculos e apaguei a fonte, tá? Mas a fonte aqui poderia ser o quê? Escola Santa Rita, né? A fonte geralmente é embaixo, tá, pessoal? Eu havia colocado a fonte embaixo, depois eu pensei, vou colocar alguns cálculos para os alunos, apaguei a fonte, fui anta, realmente, né? Viajei nessa, mas vamos lá, tá? E aí eu tenho aqui a tabela. O que que eu tenho, tá? A primeira coluna é sempre aquela coluna do eixo X, né? Que é o que a gente está pesquisando. A gente está pesquisando a idade por alunos dessa escola, no Enem. Então, eu identifiquei lá no gráfico que eu tinha alunos com 16, 17, 18 e 19. A segunda coluna é a frequência absoluta, mas a gente não coloca no gráfico frequência absoluta. Quem está enxergando o gráfico não sabe o que a gente está falando, tá? Então aqui, na verdade, eu coloco o que eu vou mostrar aqui. Alunos. Alunos seria o meu eixo Y, né? No gráfico. E eu tenho aqui a porcentagem, estou colocando aqui só o símbolo de porcentagem, que se eu for fazer o gráfico pela porcentagem, ele não perde aqui, mas se eu fosse fazer o gráfico pela porcentagem, seria também o meu eixo Y. E aí o que que eu tenho, tá? Se eu for olhar no gráfico, 16 anos, 60 alunos, 17 anos, 30 alunos, 18 anos, 18 alunos, 19 anos, 12 alunos, eu tenho uma linha de total, 120 alunos. Então o que que eu fiz ali? Aquilo ali é a minha coluna de frequência. Se ele só pedisse, construa a tabela de frequência, pronto, acabei, não tem mais nada o que fazer, né? Só que ele pediu a de frequência percentual também. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho que calcular as porcentagens. Como é que eu calculo a porcentagem? Fazendo a frequência relativa vezes 100. O que é a frequência relativa? Eu pego cada frequência absoluta e divido pelo total. Então eu fiz o cálculo dos dois primeiros aqui, ó. 60 dividido por 120, ó, cada frequência dividido pelo total. 60 dividido por 120 vezes 100. Se eu pegar 60 e dividir por 120, eu poderia até simplificar o 0 com 0, vai ficar 6 dividido por 12, tá? 0,5. 0,5 vezes 100 dá 50. Então eu sei que aqui são 50%. Aí eu pego 17 anos, 30 alunos. Ah, legal, 30 alunos, o que que eu tenho? 30 dividido por 120. Também posso simplificar o 0 com 0 aqui, né? Então o que que eu tenho? 30 dividido por 120, 3 sobre 12, que dá 0,25. Vezes 100. 0,25 vezes 100, o que que eu tenho aqui? 25%. E aqui 18 dividido por 120, vai dar 0,15. Vezes 100, 15%. 12 dividido por 120 vai dar 0,10 vezes 100, eu vou ter 10%. Então eu tenho aqui, né, o mapa, a tabela de frequência absoluta e relativa. Eu tenho que ter o título, eu tenho que ter a fonte, eu tenho que ter as legendas aqui de cada coluna. É legal eu ter o total, porque aí eu tenho uma base, tá, para poder calcular a frequência relativa e a porcentagem. Então a primeira coluna é o que eu estou estudando, as idades. A segunda coluna, frequência absoluta, quantas vezes cada elemento desses frequenta a classe que ele tá vendo, né? 60 alunos, frequento 16 anos, 30 alunos, 17 anos. E a última coluna é a porcentagem, que é a frequência relativa vezes 100. De novo, frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total, está aqui, vezes 100. E eu tenho a tabela, que não é difícil de montar, né? E aí ele fazia alguma pergunta. A pergunta B, qual é a frequência relativa dos participantes do Enem com 18 anos? Então, com 18 anos, tá? A frequência, tá? Ele está perguntando com 18, é 15%.
tá? Porque ele está perguntando qual é a frequência, ele está perguntando qual é a frequência relativa. Na verdade, pessoal, a pergunta é frequência relativa. Vamos só fazer uma coisinha aqui. Frequência relativa é 0,15. Tá? Porque ele está perguntando não a frequência percentual, tá? Agora que eu me toquei aqui, ele está perguntando qual é a frequência relativa. A frequência relativa vai ser o quê? Vai ser 18 dividido por 120. Isso aqui dá 0,15. Já no C, ele pergunta qual é a porcentagem dos participantes com idade superior a 17 anos. Idade superior a 17 anos, 18 anos tem 15%, 12 anos 10%. 15 mais 10, 25%. E uma coisa que é muito pedido em empresas, quando você faz testes, né, de estágio, Enem, universidades federais, né, universidades fortes, ele não pede para você construir nada, ele pede para você analisar. Tá? E ele está perguntando o que é possível perceber em relação à participação no Enem à medida que a idade dos alunos aumenta. A gente percebe que à medida que a idade dos alunos vai aumentando, ó, à medida que a idade dos alunos vai aumentando, a gente percebe que há um crescimento inversamente proporcional. Ou seja, a idade, a porcentagem dos alunos diminui. Então, a participação diminui. À medida que a idade aumenta, ele perguntava o que acontece com a participação diminui. Fechamos aqui, né, os 4 exercícios, e aí para a próxima etapa, para a próxima aula, a gente faz mais 4, a gente faz os outros 5 que estão faltando, tá bom? Um beijo, galerinha, a gente se vê, viu? Valeu, tchau, tchau.